Queria pedir que a igreja abrisse suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós entramos hoje num novo período litúrgico do ano. Para aqueles que não estão acostumados com esse conceito, já no início da história da igreja, os cristãos eles decidiram recontar ao longo do ano a isso que nós ainda comemoramos, que são muito conhecidas, né? O Natal, nós acabamos de passar pelo Natal, a Páscoa, mas a igreja ela selecionou várias datas e vários períodos para contar e para relembrar uma ideia bem pedagógica, assim, para ensinar as pessoas sobre a história da salvação. E aí criou-se o calendário litúrgico. O calendário litúrgico ele começa no Advento, são 4 semanas que antecedem o Natal, 4 domingos antes do Natal, um tempo de preparação para o Natal. Vem o período então do Natal, que é o dia, né, que Jesus nasceu, mas essa estação do Natal ela dura algumas semanas, vai até o dia 6 de janeiro, que é conhecido popularmente como o Dia de Reis, ou também o dia que você guarda a sua decoração de Natal no armário por um ano completo, né, até o ano seguinte. No dia 6, na verdade no domingo, mais próximo a esse dia, inicia a estação da Epifania. A palavra Epifania, talvez alguns conheçam do filme dos Simpsons, mas ela significa revelação, né? A ideia da Epifania é a revelação, a exposição de Jesus aos gentios. Ela inicia no dia dos Reis Magos, né? Essa imagem bastante desfocada que eu trouxe, peço perdão aí ao pessoal que temos muitos artistas na República, eles vão ver a imagem desfocada, vão ficar chateados. Mas essa imagem, ela representa a visita de Jesus, a visita que Jesus recebeu dos reis magos, que não eram nem reis, nem magos, né? Eu gosto de dizer que eram cientistas antigos, né? Eles estudavam as estrelas e viram que nasceria tinha uma estrela diferente, falaram, vamos atrás, descobrir o que é. Ah, é o Messias, o Salvador. E Jesus ele é então mostrado aos gentios, né? Os primeiros gentios vêm a Jesus. E nós somos os gentios, aqueles que não são judeus. Então nós entramos nessa estação. Tivemos também há alguns dias atrás o dia 1º de janeiro, conhecido no calendário comum como o primeiro dia do ano, e de fato ele é, mas no calendário cristão ele é o dia que nós relembramos a circuncisão de Jesus. Jesus ele foi circuncidado 8 dias após o seu nascimento, a Bíblia diz, então no dia 1º de janeiro. E por que eu estou contando tudo isso? Porque eu queria pregar hoje sobre um tema que surgiu estudando esses textos. Né? O texto de circuncisão de Jesus, e não é o texto da visita dos magos, mas é um texto que fala sobre essa revelação de Jesus para os gentios. Então nós vamos ler lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Se você está usando a Bíblia no celular, coloca ele no modo avião para não ficar tocando e te distrair. O celular é uma bênção, mas também é uma maldição, dependendo de como usamos. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Este nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram um menino a Jesus para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordena, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado, tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma.
Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos porque estamos aqui reunidos hoje, nesse domingo, um dia tão importante para nós, um dia que relembramos que Cristo ressuscitou, relembramos que o nosso Deus está vivo, Ele está governando todas as coisas. Eu peço, Pai, que nesse momento o seu Espírito Santo se derrame sobre todos nós. Peço que o seu Espírito se derrame sobre mim, capacitando-me para pregar com fidelidade a sua palavra. E peço que se derrame sobre cada irmão que está aqui, tocando seus ouvidos para que ouçam a sua palavra. E que o seu Espírito carregue essa palavra do ouvido até o coração. Que no coração essa palavra seja como uma semente, que vai ser plantada, regada e dar fruto. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, um tanto quanto comprido, ele fala sobre 4 personagens principais, divididas em 3 grupos. Além disso, existe um tempo importante envolvendo essas pessoas. Eu gostaria que nós analisássemos rapidamente essas personagens antes de entrarmos de fato no texto e tirarmos algumas lições para a nossa vida e para o nosso ano. As 2 primeiras personagens que aparecem são José e Maria, pais de Jesus, que estão cumprindo ritos judaicos. Eles estão circuncidando seu filho, eles estão entregando sacrifícios, apresentando o primogênito, pagando uma oferta pela remissão. Nós temos também Simeão. Simeão é um senhor já idoso que recebeu uma revelação de Deus de que ele veria o Messias. E ele vai, conduzido pelo Espírito Santo ao templo, e encontra esse bebê Jesus, o Messias, o Cristo que Deus prometeu. E por fim nós temos Ana, uma profetisa idosa da tribo de Asser, que dedicava os seus dias a buscar ao Senhor no templo e agradá-lo com orações. Onde essas personagens estão? Você rapidamente vai me responder, elas estão no templo. Sim, de fato. Esse templo, ele é conhecido como o segundo templo. Ele foi construído por Esdras e por Neemias, mas depois do exílio babilônico, mas ele foi reformado por Herodes. O evangelista João diz que levou 46 anos para esse templo ser reformado por Herodes. Herodes, ele era o governante romano que estava colocado pelo imperador para conduzir aquela região e ele queria cair nas graças dos judeus. Então ele construiu um belo templo. Temporalmente falando, nós estamos no 1º século, um tempo em que o Império Romano governava sobre o mundo. E o que nós sabemos sobre o Império Romano? Nós sabemos que era um império extremamente impiedoso, que dominava as nações e que trazia sua lei sobre as nações. Dentre esse domínio, nós temos algumas coisas que destacam e nos chamam a atenção. Então, o Império Romano, Roma, ela subjugava todos os povos, eles precisavam pagar impostos ao imperador, impostos para viver na sua própria terra, imposto para morar na sua própria casa. Eles não podiam se rebelar, então eles não podiam ter grandes reuniões públicas sem a presença de membros do exército, do governo, analisando aquilo ali. Eles sofriam uma submissão pelo exército. Então, o exército, quando ele entrava numa cidade, ele podia comer do que quisesse, pegar o que quisesse, e as pessoas tinham que entregar aquilo ali, elas não tinham muita escolha. E por fim, o imperador romano, ele era um tipo de deus na sua religião. Ele era o Kyrios, a palavra grega que foi traduzida como Senhor no Novo Testamento. O imperador, então, ele exigia a adoração das pessoas. Nessa época, os judeus não precisavam adorar o imperador, mas essas coisas foram mudando com o passar do tempo. Muitas das rebeliões judaicas aconteceram, inclusive, por isso, por ser solicitado que os judeus adorassem o imperador. Quando nós olhamos para esse tempo, nós vemos um tempo em que, com os olhos físicos, é um tempo sem esperança para o povo. Quando nós pensamos racionalmente falando, eram pessoas que não tinham esperança. Você está na sua terra, mas você não pode fazer o que você quer dela. Você precisa pagar alguém para viver nela. Você está sujeito a um outro império.
Quando Jesus conversa com os fariseus, lá no Evangelho de Mateus, João, perdão, ele diz, vocês são escravos. Eles falam, não, nós não somos escravos. Eles estavam se enganando, eles eram escravos. Eles eram escravos dos romanos. Se eles não fizessem o que os romanos mandavam, eles estavam perdidos, eles podiam ser presos, eles podiam ser mortos. Os romanos são conhecidos pelas formas terríveis de matar pessoas. A pior de todas elas, você certamente sabe qual é: a crucificação. Nós estamos olhando para uma história que aconteceu em um tempo que a esperança no coração dessas pessoas era muito pequena. De fato, quando nós estudamos as classes judaicas, existia uma classe chamada dos saduceus. Talvez você lembre deles da sua leitura do Novo Testamento. O que você conhece certamente dos saduceus é que eles não criam em anjos nem em ressurreição. Por que eles não criam em anjos nem em ressurreição? Os saduceus, eles estavam mais próximos do poder sacerdotal, que estava mais próximo do poder romano. O que eles começaram a fazer? Eles guardavam a lei, eles liam a Torá, eles estudavam a Torá, eles eram mestres da lei. Mas aquilo ali se tornou meramente uma tradição, eles pararam de crer. Se eles não criam em anjos, eles pararam de crer na intervenção de Deus no hoje. Eles não criam na ressurreição, eles não tinham mais esperança para além daquilo ali. Então o que eles fizeram? Eles se venderam. Nós vamos agir da maneira que os romanos esperam que hajamos. Nós vamos fazer aquilo que eles esperam que nós façamos. A esperança dessas pessoas morreu. E hoje, nós vivemos em um tempo que alguns filósofos e sociólogos vão dizer que é o tempo da morte da esperança. Vivemos tempos em que a esperança está cada vez mais se dissolvendo. Catástrofes globais que acontecem ao longo do mundo, como guerras, pandemia, crises ambientais, fazem com que as pessoas percam a esperança de um futuro melhor, um futuro promissor. Existem palavras que fazem com que as pessoas não durmam de medo e desespero. Pense nas palavras antropoceno, ebulição global, bomba nuclear, inteligência artificial, pandemia. As pessoas vivem uma fase de desespero. E o teólogo Henry Nouwen, na virada do século, ele escreveu uma pergunta que, de acordo com ele, era a pergunta que resumia como os corações estavam. E é uma pergunta que resume o nosso tempo hoje, o nosso ano de 2025. As pessoas se questionam: a humanidade pode sobreviver à sua própria força destrutiva? Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem aterrorizadas com essa figura? Mais do que isso, pense na nossa cultura, naquilo que você assiste, naquilo que você ouve. Quantos filmes e séries ultimamente têm mostrado esse cenário apocalíptico? O que pode acontecer com o futuro da humanidade? Pense em filmes como Guerra Mundial Z, 2012, O Mundo Depois de Nós, O Livro de Eli, filmes pós-apocalípticos terríveis que mostram o mundo destruído por causa da humanidade. Pense em séries como Black Mirror, aquela série que você assiste e você fica sempre desesperado pensando: meu Deus do céu, isso vai acontecer amanhã. Ou então The 100, The Walking Dead, séries pós-apocalípticas, umas mais imersas na fantasia do que outras, mas todas elas fazendo com que centenas, milhares de pessoas gastem seu tempo assistindo e pensando o que pode se tornar o mundo. Mais do que isso, o advento de tecnologias cada vez mais avançadas está afastando as pessoas umas das outras, criando uma cultura de isolamento. Mas o que isso tem a ver com esse medo, com esse desespero, com essa falta de esperança que permeia o mundo? Praticamente tudo. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele é naturalizado na Alemanha, ele afirma que o isolamento narcisista causado pelas redes sociais, é uma expressão dele, está gerando medo e fazendo desaparecer a esperança. Isso aumenta a imagem de um futuro depressivo e exaurido, em que nada consegue nos levar para fora. Seja para fora de nós mesmos, porque nós estamos presos em nós mesmos, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Twitter, que não chama mais Twitter, e outras redes sociais, mas seja para fora dessa cultura de desespero. Nós estamos sempre desesperados, porque estamos nos enchendo cada vez mais de informação, sabemos o que acontece 2 segundos atrás em qualquer parte do mundo, isso nos enche de medo, nos fecha dentro desse desespero. Alguns exemplos dessa cultura podem ser vistos em notícias e matérias que são encontradas no nosso dia a dia. Eu trouxe 2. A primeira diz o seguinte:
Mais de um terço dos jovens dizem não querer ter filhos, segundo pesquisa da University College London. A matéria vai dizer que os jovens não querem ter filhos porque eles falam: como eu posso colocar um filho no mundo tão terrível? Como eu posso colocar um filho no mundo que eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois? E se uma bomba nuclear explodir? E se começar a Terceira Guerra Mundial? E as mudanças climáticas? E se não houver água potável? Isso se tornou tão comum que hoje os psicólogos estão chamando esse medo de ansiedade climática. O medo das mudanças climáticas afetarem de tal forma o futuro que faz com que as pessoas não queiram estar no futuro. Outra matéria diz o seguinte, do final do ano de 2025. Brasil tem mais de 30 internações por dia por tentativa de suicídio em 2024. Eu falei final de 2025, não, 2024. Esse dado é só do SUS. Ele não contabiliza hospitais particulares, ele não consegue contabilizar. A notícia diz que cresceu em relação a anos anteriores as tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes. O mundo está criando crianças e adolescentes que têm medo. Vivemos num tempo de falta de esperança. E aí, essa cultura geral muitas vezes nos envolve. E quando eu falo nos envolve, eu estou falando de nós, os cristãos, a igreja. Nós somos afetados por essa cultura de desespero. E aí isso nos leva a esquecer que estamos aguardando a grande reviravolta. A intervenção de Deus final, a eucatástrofe, como diria o Tolkien, que vai mudar todas as coisas. Nós temos uma esperança, mas vivemos numa cultura que nos aprisiona no desespero. E aí nos sentimos também desesperados, nos sentimos com medo. Esse texto que nós lemos, para mim, está falando muito forte sobre isso, sobre a esperança que nós podemos ter em dias difíceis. Na verdade, o texto está falando sobre a esperança que não decepciona, Cristo a luz, que foi o título que eu dei para esse sermão. Eu creio que essas 4 personagens, divididas em 3 grupos, elas nos ensinam algo sobre esperança. Eu queria que nós analisássemos cada uma desses grupos de personagens para tirar lições importantes para nós, tanto para nós agora, quanto para todo o nosso ano de 2025. As primeiras personagens que nós vamos olhar são José e Maria. Então, eu vou ler novamente com os irmãos, pedir para vocês deixarem suas Bíblias abertas, nós vamos passar bastante por esse texto hoje, os versículos de 21 a 24. Diz assim: E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Esse trecho está focado, como eu disse, em José e Maria. José e Maria estavam cumprindo alguns rituais. A palavra ritual talvez não é muito boa, mas elas estavam cumprindo ordenanças da lei judaica. A lei dizia que quando um menino judeu nascia, ele deveria ser circuncidado ao 8º dia. Isso está lá em Levíticos 12:13. A circuncisão era um símbolo, nós presbiterianos gostamos da palavra sacramento, que representava a entrada do menino no povo judeu, o povo pactuado com o Deus de Israel, o Deus da aliança. E aí as bênçãos da aliança, a lei, ser luz para as nações, a esperança redentiva, agora começavam a fazer parte também da vida desta criança. Era comum que no dia da sua circuncisão, o menino judeu recebesse o seu nome. Nós vemos isso acontecendo, por exemplo, com João Batista e também com Jesus. Ele recebe o nome Jesus não porque seu pai ou sua mãe escolheu, mas porque lá em Lucas 1:31, um anjo diz: ele será chamado de Jesus. 40 dias depois do nascimento de Jesus, seus pais vão ao templo em Jerusalém. Por que eles vão ao templo? Porque eles precisavam consagrar o seu filho a Deus e pagar o resgate pelo seu filho. A lei ordenava, em Êxodo 13 e Números 18, que todo primeiro filho, fosse homem, fosse de um animal,
deveria ser consagrado a Deus. Os animais, eles eram sacrificados a Deus. Todo o primeiro filho que uma vaquinha, que uma cabrita, que uma galinha tinha, eles eram consagrados a Deus. E o filho menino também era consagrado, mas ele podia ser resgatado. Os pais, ao invés de entregar o filho ao serviço do Senhor, porque os levitas tinham sido dados para isso, eles pagavam uma oferta de 5 siclos, mais ou menos 60 gramas de prata, para resgatar seu filho. O texto também diz que Maria oferece um sacrifício. Esse sacrifício que Maria oferece, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ele era um sacrifício por causa do final do seu período de estar não purificada. Era um sacrifício de purificação. Maria, ela teve um bebê, o bebê nasceu de Maria, e houve muito sangramento, certamente. Eu assisti o parto da minha filha, então eu sei que existe muito sangramento num parto. Maria, ela ficou impura por causa do seu sangramento. O que a lei dizia? 40 dias depois, ela precisa entregar uma oferta a Deus de purificação. Isso está lá em Levíticos 12. O que nós podemos aprender de tudo isso? Lucas, ele está nos mostrando algo muito importante. Lucas está nos mostrando um José e Maria que, num tempo de desesperança, num tempo em que Israel não é mais o Estado que governa sobre Jerusalém, mas Roma é. Israel está lá de favor. Nós temos um casal que está cumprindo com a lei. Eles não estão olhando para o medo, eles não estão olhando para o desespero, eles não estão olhando para nada que tem à volta dele. Eles estão simplesmente circuncidando seu filho, dando-lhe um nome, entregando sacrifícios, ofertas, consagrando o filho a Deus, pagando uma oferta de remissão, de redenção dessa criança. Isso porque a aliança de Yahvé com seu povo transcende todo sofrimento e desespero que podemos encontrar no mundo. Essa aliança é o que nos traz esperança, porque a esperança de redenção, a esperança que cremos do alto, vinda da parte de Deus para nós, nos é dada por meio da aliança. Deus se aliançando, se pactuando conosco. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que a esperança nos leva a obedecer. José e Maria, pais do menino Jesus, estão obedecendo aquilo que a lei dizia. Eles tinham esperança. Eles não olhavam para o mundo e falavam, tudo vai acabar, estamos perdidos. Eles criam numa intervenção divina. De fato, José e Maria sabiam algo que as pessoas do seu tempo não sabiam. Eles sabiam que o filho deles era quem traria essa redenção para o mundo. O filho deles era o Messias. Eles tinham esperança. E por causa da sua esperança, eles obedeciam aquilo que Deus dizia. Eles foram fiéis em cumprir tudo o que a Escritura orientava sobre o nascimento e os dias consequentes do seu filho. Isso é importante para todos nós. Tanto a forma como nós lidamos com a nossa vida, a forma com que nós lidamos com os nossos filhos, deve estar baseado na esperança que temos. Não importa quão difícil esteja viver nesse mundo. Não importa quão tristes e quão sofridas sejam as projeções para o futuro ou para o próximo ano. Não importa se o governador A, o governador B, o prefeito A, o prefeito B, o presidente A, o presidente B está no poder. Não importa se o dólar está em alta ou se o dólar está em baixa. Não importa se temos todo o dinheiro que nós queríamos ter. Não importa nada disso. Nada disso deve nos tirar do foco da esperança que temos em Cristo. Nada disso deve nos tirar do foco de cumprir e obedecer aquilo que Ele nos pede em Sua santa palavra, de atentar para a aliança que Ele fez conosco. No domingo passado, o reverendo Bruno pregou sobre o texto de Tito 2, 11 e 14, e lá Paulo fala sobre isso. Paulo, ele diz que a graça divina nos educa para vivermos em conformidade com a aliança que Deus faz conosco e renova em nós a esperança. Nós precisamos viver com os nossos olhos na aliança, obedecendo-a, porque a esperança nos leva a isso, e nós temos esperança. Mas mais do que isso, nós precisamos garantir que os nossos filhos vivam e conheçam o que diz
a aliança do Senhor conosco. Nós não podemos criar filhos sem esperança. E não importa se o seu filho tem 1 ano, 10 anos, 15 ou 20 anos. Não importa se você não tem filho. As crianças dessa igreja, aquelas 20 crianças que estavam aqui na frente, são nossos filhos, filhos dessa igreja. E nós temos um papel para com elas. Nós precisamos ensinar a essas crianças que elas têm esperança. Porque o mundo lá fora está dizendo que não existe mais esperança para nada. O mundo lá fora está gerando crianças que tentam se suicidar. As nossas crianças precisam saber que elas têm esperança. Elas precisam saber que Cristo veio uma primeira vez e que Cristo virá uma segunda vez. E elas precisam ser levadas à obediência da sua palavra, a uma vida com Cristo. Se nós não fazemos isso, se nós não temos essa esperança, não ensinamos essa esperança para os nossos filhos, nossa fé é vã. Paulo diz que aquele que não esperava a ressurreição, que não cria que Cristo ressuscitou, tinha uma fé inútil. Nós não podemos ter uma fé inútil. Atentar para a aliança de Deus conosco é uma prova de que ainda temos esperança. É no batismo, é na Santa Ceia, é na leitura dominical, na leitura diária da palavra de Deus, é na oração de todos os dias que fazemos o nosso quarto fechado, é em sentar e ouvir uma pregação, cantar louvores a Deus, que estamos dizendo para nós, estamos dizendo para as nossas famílias, estamos dizendo para o mundo, nós somos o povo que ainda tem esperança. Nós não fomos dominados pelo mundo. Se temos esperança em Cristo, obedecemos ao que Ele nos disse, porque nós sabemos que a esperança nos leva a obedecer. Essa é a primeira lição que podemos tirar desse texto para nós. Mas o texto não para aí. José e Maria são as primeiras personagens que o texto apresenta, mas ele segue. E a partir do versículo 25, se você puder ler comigo, diz o seguinte: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, eu tenho certeza, é uma pessoa que chama a nossa atenção. Nós ficamos maravilhados com a imagem de um senhor que recebeu uma revelação do próprio Deus que ele não morreria antes de ver o Messias. Certamente, isso deve ter sido algo incrível e surpreendente. E eu tenho certeza que essa revelação que Deus deu para Simeão, nós não sabemos como, fez com que ele vivesse todos os dias da vida dele com uma alegria diferente. Mas há algo nesse texto que me chama muito a atenção quando fala de Simeão, para além dessa revelação que ele recebeu. Lucas diz no versículo 25 que ele esperava a consolação de Israel. Simeão era um cara completamente contracultural. Esperar a redenção de um povo dominado pelos romanos, esperar uma intervenção divina, você só pode estar louco, Simeão. Eu imagino tantas pessoas que estavam envolvidas com o trabalho no templo, olhando para Simeão, entregando suas orações, buscando ao Senhor, clamando por ele, pensando: esse homem só pode estar louco. Redenção, esperança, isso é uma história. Mas Simeão pensava diferente. Simeão era contracultural. Simeão tinha uma esperança. Ele não deixou que a cultura do desespero o tomasse. Pelo contrário, em meio à dor, ele esperava. Em meio ao sofrimento, ele esperava. Em meio às dificuldades, ele esperava. Simeão confiava no Senhor. A segunda lição que nós aprendemos é que a esperança nos leva a confiar. Ele confiava que Deus cumpriria a sua palavra. Tanto a palavra pessoal que ele recebeu da parte do Senhor,
quanto a palavra escrita no texto bíblico. O texto bíblico, os profetas falavam da vinda de um Messias, da vinda do Salvador, e Simeão aguardava por esse dia. Ele confiava. O Deus que prometeu é o Deus que pode cumprir. Ele confiava. O Deus que disse é o Deus que fará. Isso fica muito claro para a gente quando nós lemos o Cântico de Simeão. Lá, a partir do versículo 29, Simeão canta o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Agora, Senhor, eu já posso morrer. A morte não é mais o meu medo, porque eu vi a redenção. Os meus olhos viram a salvação que o Senhor preparou para todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O texto do Cântico de Salomão está repleto de referências ao Antigo Testamento, principalmente textos do profeta Isaías. Isaías já falava no Antigo Testamento sobre uma salvação da parte de Deus preparada para todos os povos. Isaías falava sobre uma luz que viria para a revelação aos gentios. Isaías falava sobre Israel perdendo a sua glória, mas no final Deus levantando novamente Israel a uma posição de glória. Quando Simeão canta, ele não canta a esperança dele apenas. Simeão canta a esperança de todo um povo que veio antes dele. 400, 500, 600, 700 anos antes. E ele diz: eu estou tendo um privilégio. Eu estou vendo essa salvação. Eu estou tendo um privilégio. Eu estou vendo, segurando nos braços esse bebê. O bebê que trará a redenção para todas as coisas. Nada mais me importa, minha vida não me importa. Agora eu posso morrer, porque eu vi tudo o que eu precisava ver. Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja na Galácia, os Gálatas, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz que a igreja da Galácia foi exposta diante do Cristo crucificado quando a pregação era proclamada, quando eles ouviam a palavra do Senhor sendo pregada. Você entende isso? Toda vez que você se senta nessa cadeira de plástico, talvez não muito confortável, toda vez que você ouve a exposição das Escrituras, Cristo está sendo exposto diante dos seus olhos espirituais. Você está recebendo uma visão espiritual de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos como Simeão. Nós recebemos uma visão do Cristo. Nós vemos, domingo após domingo, com os nossos olhos da fé, Jesus exposto diante dos nossos olhos. Simeão viu apenas um pedacinho da história e disse: eu estou satisfeito com tudo isso agora, eu já posso partir em paz. Simeão viu apenas um bebê pequenininho. Nós conhecemos a história completa. Nós sabemos que esse bebê cresceu, virou um homem, ensinou, mostrou-nos a face de Deus. João diz no texto que nós lemos hoje, na abertura do culto, que podemos ver a Deus por meio de Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu numa cruz, levando os nossos pecados, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu. E hoje nós podemos ter uma visão espiritual de Cristo. Nós somos como Simeão. Nós somos aqueles que têm uma esperança viva em Cristo. Entretanto, muitos de nós vivemos como incrédulos. E eu me incluo nisso. Eu não digo porque nós vivemos uma vida de pecado, nem nada do tipo. Mas é porque nós fomos tomados por preocupações com essa vida. Nós esquecemos a visão espiritual de Cristo. Nós paramos de deixar que essa visão espiritual mude as nossas vidas completamente. E passamos a pensar como incrédulos, fazer planos como incrédulos,
agir como incrédulos. Nós nos tornamos apegados demais com a nossa vida, preocupados demais com o que eu vou fazer amanhã, como eu posso ganhar mais dinheiro, como eu posso investir o dinheiro que eu vou ganhar, como eu posso ter uma casa maior, como eu posso ter um carro mais confortável, como eu posso ter um emprego em que eu vou trabalhar menos, porém ganhar muito mais. Nós perdemos o que é realmente importante: a visão de Cristo. Nós somos diariamente inundados por informações. O que acontece no mundo, o que acontece na minha cidade, o que a pessoa A pensa sobre a pessoa B, o que a pessoa B pensa sobre a pessoa C, o que a pessoa C pensa sobre a pessoa A. Nós somos inundados pelo que a nossa cultura está nos oferecendo e tiramos os olhos de Cristo. Colocamos os olhos no aqui e no agora. Os acontecimentos do mundo, tudo o que está acontecendo, cada vez mais faz com que aquilo que nos dá esperança seja esquecido. O nosso fazer se torna tão forte que somos engolidos pela cultura da produtividade. Essa cultura que tem gerado ansiedade, depressão, isolamento e medo. Começamos a produzir muito para nós mesmos. Nos preocupamos muito com a nossa vida, com o que nós queremos, com o que nos é importante. E paramos de pensar e de produzir aquilo que é importante para o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós precisamos colocar novamente os nossos olhos em Cristo. E essa não é uma tarefa só para o primeiro domingo do ano. Essa é uma tarefa que vamos levar por todo o ano de 2025, e 2026, 2027 e até quando o Senhor nos levar para Ele. Precisamos diariamente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos fortalecer na esperança em Cristo a nossa confiança. E fortalecer a esperança em Cristo nessa visão que Ele nos dá. Essa visão que temos dele por meio da sua palavra. Hoje, nós vemos a Cristo apenas de modo espiritual. Mas nós cremos, nós confiamos e aguardamos o dia em que o veremos face a face. O cantor Marco Teles, ele, num álbum chamado Doxologia Primitiva, musicou alguns desses cânticos que nós temos nas Escrituras. E ele musicou esse cântico, que passou a ser chamado de Nunc Dimittis. Eu não sei falar latim, peço perdão pela péssima pronúncia aos que falam essa língua tão importante, porém morta. Mas o cântico se tornou muito conhecido, e aí o que Marco Teles fez foi pegar o cântico e juntar com uma letra de uma compositora do século XIX chamada Fanny Crosby. E ele compôs uma música que o refrão diz o seguinte: eu tenho paz, eu tenho a Cristo. Me deixe ver o seu sorrir, e por toda a minha vida ele vai me carregar. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. Em sua cruz confiarei, até que bem claramente, face a face, eu possa ver. A canção de Simeão torna-se nossa canção. Simeão pegou o bebê Jesus no colo, olhou para aquele bebê e disse: agora Deus já pode me despedir, eu já posso morrer, nada mais importa. Eu vi o bebê, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Essa devia ser a nossa oração. Senhor, eu já estou preparado para o Senhor me levar para o Senhor, se o Senhor quiser. Porque eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Eu não vivo desesperado, eu não vivo com medo, eu não vivo aflito. Eu tenho paz, eu tenho a Cristo. E eu confio que um dia, esse mesmo Cristo que eu tenho hoje espiritualmente, eu o verei face a face. Eu confio que eu estarei com Cristo por toda a eternidade, que nele há esperança. Meus irmãos, a nossa esperança precisa nos levar a confiar em Jesus. Essa esperança não decepciona, porque Cristo não decepciona. Não precisamos ser como os incrédulos, que estão sempre apavorados com o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã, mas nós sabemos que o nosso Deus conhece. Nós podemos confiar nele. A terceira personagem desse texto é a profetisa Ana. O relato sobre ela está lá no versículo 36. Se você puder me acompanhar, diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo,
mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O evangelista Lucas nos diz que Ana era uma profetisa da tribo de Asser. Vamos fazer um breve retorno à história de Israel para lembrarmos o que era a tribo de Asser. Existiam 12 tribos no reino de Israel. Asser era uma delas. Depois de Davi e de Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos foram para o reinado do norte, que passou a ser chamado de Israel. 2 para o reinado do sul, que passou a se chamar Judá. Asser era uma das tribos que estava em Israel. O reino de Israel, você pode conferir depois na sua Bíblia, seja no livro de Reis ou nos livros de Crônicas, era um reino rebelde ao Senhor. Todos os reis de Israel foram rebeldes ao Senhor. Todos os reis de Israel desobedeceram ao Senhor. Eles adoraram falsos deuses, eles se misturaram com povos que não deviam se misturar. Eles quebravam constantemente a lei de Deus. A tribo de Asser estava lá no meio. Quando os assírios vieram e levaram a tribo do norte cativa, eles levaram muitos da tribo de Asser com eles. E esse povo nunca voltou de fato para Jerusalém. Eles começaram uma mistura com o que passou a ser chamado de os samaritanos. Samaria era a capital desse reinado. E tornaram-se os samaritanos do tempo de Jesus. Pessoas que ainda tinham uma fé, ainda tinham uma esperança, mas ela estava misturada. Ela estava completamente suja ali no meio. É claro que não é honesto da minha parte dizer que todas as pessoas do Reino do Norte, elas não eram devotadas ao Senhor. Pelo contrário, se você se lembrar, por exemplo, da história de Acabe, o Senhor diz a Elias que haviam 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 homens israelitas. Se você se lembrar, talvez, da Páscoa comemorada pelo rei Ezequias, você talvez se lembre que ele mandou cartas para convidar as pessoas de Israel a virem em Jerusalém celebrar a Páscoa. E que homens das tribos de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam diante do Senhor, se arrependeram e vieram celebrar a Páscoa. Nós não sabemos se Ana era descendente desses homens ou não. Nós não sabemos se a família de Ana foi uma das famílias que foi levada cativa ou não. Nós não sabemos se eles não fugiram para ajudar na época do cativeiro porque eles eram homens piedosos. O que nós sabemos é que Ana, uma mulher que Lucas faz questão de dizer, era descendente de uma tribo rebelde, está aqui, buscando o Senhor noite e dia com jejuns e orações. Deixa eu fazer um pequeno parênteses, meu amado. Não importa quem é a sua família. Não importa qual é a sua história. Não importa se seu pai foi a pior pessoa do mundo, se sua mãe era terrível. Não importa para o Senhor. Porque o Senhor começa a escrever uma nova história na sua vida. Não importa se Ana era de uma tribo rebelde ao Senhor. Ela era uma mulher temente. E uma mulher temente que recebeu uma graça do Senhor. Vê o bebê Jesus. Voltando para o texto, o relato diz que Ana era uma viúva idosa. Ela fora casada por 7 anos, tinha agora 84. Os comentaristas não têm certeza se ela tinha 84 ou se ela era viúva a 84 anos. Era uma mulher certamente já muito idosa, que dedicava toda a sua vida a buscar ao Senhor. Todos os dias ela estava no templo, e a Bíblia diz noite e dia, é uma expressão para dizer constantemente. A vida dela se tornou estar adorando o Senhor. E Ana, diferente de Simeão, não recebeu uma revelação espiritual. O Espírito não disse para Ana, você não vai morrer antes de ver o Messias, como ele disse para Simeão. Ana só estava lá. A esperança dela não vinha da revelação que ela recebeu. A esperança dela vinha da Escritura, porque o texto diz que haviam pessoas no templo, e Ana certamente fazia parte dessas pessoas que esperavam a redenção de Jerusalém. O que acontece é que Ana chega no templo para mais um dia de busca, de oração e de jejum, e de repente ela vê algo inusitado acontecendo. Não sabemos se ela conhecia Simeão ou não, mas ela vê um senhor com um bebê no colo, cantando: os meus olhos viram a tua salvação.
Ana entende quem é aquele bebê. E isso vem para Ana como uma alegria gigantesca. É uma alegria tão grande que Ana não consegue se conter. Ana não consegue guardar para ela mesma a alegria. Ana começa a anunciar. Meus irmãos, a terceira lição que tiramos desse texto é que a esperança nos leva a proclamar. Se nós cremos em Jesus, nós precisamos proclamar quem Jesus é. A esperança ao ver o bebê Jesus foi tanta para Ana que ela precisava contar a todos os que esperavam pela redenção de Israel sobre a chegada do Messias. Ela talvez tenha visto e ouvido o que Simeão falava, mas as pessoas não viram e ouviram. Ela tinha uma informação que ninguém tinha, ela precisava contar para todos. Conhecer a Jesus mudou completamente a vida de Ana. Nós podemos dizer que Ana é a primeira missionária cristã de que se tem registros. É a primeira mulher a anunciar: Jesus Cristo é o Messias. Esse bebezinho aqui é o Messias. Ver Jesus aumentou tanto a esperança em Ana que ela não conseguiu se conter. As pessoas precisavam saber disso. As pessoas precisavam saber que a esperança estava renovada. Aqueles que aguardavam pela esperança, pela renovação, precisavam saber: a hora chegou. Eu consigo imaginar Ana tirando o bebê Jesus dos colos de Simeão e saindo correndo. A Bíblia diz que ela estava todos os dias no templo e existem outras pessoas. O texto fala que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção. Eu consigo imaginar um grupo de pessoas que se reunia diariamente no templo para orar, para buscar o Senhor, para se humilhar, para reconhecer os pecados da nação. Talvez o irmão Zezinho, o irmão Pedrinho, a irmã Joana. E Ana pega aquele bebê e ela vai correndo para as pessoas que talvez eram seus amigos, pessoas que ela conhecia, ou talvez pessoas que ela nem mesmo conhecia. E ela fala: ele chegou, ele está aqui, a nossa esperança nasceu. O sol da justiça raiou sobre todos nós. O sofrimento vai acabar. A dominação maligna vai acabar. A dor, a escravidão, a tristeza, tudo isso já tem hora marcada para acabar. Porque o Salvador nasceu. O Salvador está aqui nos meus braços. A esperança de Israel está aqui. A alegria de Ana foi tanta que ela não podia se conter. Meus irmãos, nós somos o povo que tem esperança em um mundo que não tem esperança. Nós não podemos nos conter. Ana olhou para Jesus e disse: o Salvador nasceu. Nós sabemos, o Salvador nasceu, cresceu, viveu, morreu para salvar os homens. Ressuscitou, bradou na cruz: está consumado. Ascendeu ao céu com uma promessa. Quando Jesus subiu ao céu, anjos olharam para os discípulos e disseram: Galileus, o que fazem olhando para o céu? Esse mesmo que subiu, descerá. Nós temos uma esperança. Nós conhecemos a história completa. Ana não conhecia. Ana viu apenas um bebê. Nós conhecemos e nós sabemos que esse bebê um dia vai voltar e vai mandar embora toda a tristeza, todo o medo, toda a depressão, toda a ansiedade. Nós sabemos que esse bebê, precisamos anunciar isso a todas as pessoas. Nós temos, diante de uma cultura do medo, da ansiedade, da depressão, o remédio para tudo isso. Nós temos a cura para o medo. Nós temos o antídoto para a depressão, para a tristeza, para o pavor que toma conta das pessoas. Cristo e seu Evangelho. A cultura que vem sobre nós e nos engole, ela pode ser mandada embora pela verdade do Senhor. Agora, cabe a cada um de nós contar essa maravilhosa história para as pessoas. Derramar sobre as pessoas o bálsamo que traz esperança. Alcançar os que não creem com a verdade de que podemos esperar no Senhor. Essa estação litúrgica que estamos entrando, da Epifania, a estação que relembramos Cristo sendo revelado aos gentios, nos faz lembrar que nós somos os gentios que foram alcançados. Mas existem muitos gentios à nossa volta que precisam ser alcançados. Seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas da sua rua, da sua cidade, do seu país, as pessoas de países muito longe daqui, elas precisam ser alcançadas com essa notícia.
há esperança. A tristeza que vemos no mundo vai passar. A dor e o sofrimento vão passar. A morte vai acabar. Há esperança. As pessoas precisam ouvir de nós, aquelas pessoas que não têm mais esperança nenhuma, que estão tristes, que estão destruídas, que olham para o amanhã e falam: não há nada de bom que pode vir do amanhã. Elas precisam ouvir: há esperança. Cristo é a nossa esperança. Nós precisamos ser as Anas do nosso tempo. Nós precisamos anunciar essa esperança para as pessoas. O filósofo já citado, Byung-Chul Han, no seu livro O Espírito da Esperança, ele usa de algumas páginas para fazer uma análise da obra de um teólogo alemão moderno chamado Jürgen Moltmann. Comentando sobre a obra desse teólogo, o filósofo diz o seguinte: a esperança cristã não leva à passividade inativa. Pelo contrário, ela impulsiona a ação, estimulando a imaginação para a ação e despertando o dom da invenção, ao romper com o antigo e se preparar para o novo. A esperança não foge do mundo, mas anseia pelo futuro. Na esperança, o mundo não é ignorado nem omitido. Pelo contrário, ela o enfrenta em toda a sua negatividade e protesta contra ele. A nossa forma de protestar contra o mundo e sua cultura demoníaca que nos aprisiona, que causa medo, que causa desespero, é pela proclamação do Evangelho. É assim que nós não ignoramos o mundo, que nós não fugimos dele, nem o omitimos, mas o enfrentamos. É assim que rompemos com o antigo. E o antigo é esse modo de vida ansioso que um dia nós já vivemos, desesperançado, temeroso, e nos preparamos para o novo, a eucatástrofe final, a reviravolta final, a intervenção completamente de fora, de Deus retornando e trazendo a plenitude do seu reino sobre todos nós. A esperança cristã precisa nos levar à ação. E essa ação é a proclamação do Evangelho. Precisamos, como igreja, estar envolvidos na missão de Deus, de resgatar para si o mundo, de ser luz onde há trevas, de trazer esperança onde há desespero. Cristo quer renovar a nossa esperança. Cristo quer despertar novamente em nós a alegria da salvação, de ver a Ele exposto diante os nossos olhos espirituais. Ele quer aumentar em nós, para esse ano e para todos os anos que virão, a esperança que nos leva a obedecer, a confiar e a proclamar. Para encerrar esse sermão, eu gostaria de citar uma frase de um livro e um filme. Essa semana que passou, eu e minha esposa decidimos assistir novamente as Crônicas de Nárnia. Está nos planos ler as Crônicas de Nárnia de novo ao longo do ano, mas vamos ver como será o ano. E assistindo o primeiro filme, uma frase me chamou muita atenção. E eu fui no livro pesquisar, procurar essa frase, e eu queria trazer isso para todos nós. Mas deixa eu contextualizar, caso você não lembre ou caso você não conheça. Se você não conheça, você precisa conhecer as Crônicas de Nárnia. Chegue hoje em casa e dedique seu domingo para assistir as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vale muito a pena. Lewis era um cristão piedoso que trouxe para a história muito da nossa fé. Mas a história basicamente é a seguinte: o povo de Nárnia está escravizado por uma mulher chamada Jadis, a feiticeira branca. Desde que Jadis começou a reinar em Nárnia, só existe inverno, não existe mais verão. O inverno, o Sr. Tum nos diz para Lúcia, já no começo da história, ele está durando mais de 100 anos. E ela, então, uma criança, pergunta para ele: se há inverno, logo vai chegar o Natal. E ele diz: não. Faz mais de 100 anos que não há Natal em Nárnia. Na metade da história, quando as crianças estão fugindo da feiticeira branca, elas são encontradas por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papai Noel. E aí as crianças ficam eufóricas e assustadas, e elas pensam: mas não há mais Natal em Nárnia, o que está acontecendo? E ele diz uma frase para elas. Ele diz o seguinte: aqui estou afinal. A feiticeira me impediu de vir durante muito tempo, mas acabei chegando. Aslan está a caminho. O poder maligno da feiticeira já começou a declinar. Meus irmãos,
Cristo está a caminho novamente. O poder maligno de Satanás e de seus servos já começou a declinar. Podemos ter esperança em nosso Deus e podemos viver alegres nessa esperança. Que o Espírito Santo do Senhor renove em cada um dos nossos corações a esperança no Cristo e que possamos viver esse ano com os olhos nele.